Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Gostaria de fazer menção da palavra do Senhor. Está falando aqui das 5 coroas, prêmios, troféus que o próprio Deus, o próprio Cristo Jesus promete para a sua igreja. O primeiro dele está escrito em 1 Coríntios capítulo 9 e o versículo 4. E o versículo 24 e o versículo 25. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. O 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, está falando aqui da primeira coroa. A primeira coroa, o primeiro troféu que a igreja receberá, que os seus servos receberão nos céus, pelo seu trabalho no reino de Deus, pelo seu trabalho ministerial, pelo seu trabalho no campo ministerial aqui na terra. O atleta, ele tem uma função de fazer o seu trabalho em busca de um troféu. Todos os vencedores receberão um troféu pelo seu trabalho alcançado. Só que o troféu que é recebido, o prêmio que é recebido pela mão do homem, é um prêmio que pode ser corrupto ou pode se corromper, as pessoas que recebem. Mas o que Deus dá para o homem é incorruptível. Está falando da coroa recebida pelas obras, galardão recebido pelo Senhor, é a promessa do Senhor para a sua igreja. Louvado seja o nome de Jesus. A segunda coroa está falando da coroa da alegria, a coroa do regozijo, que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 2 e o verso 19. A coroa da alegria, a coroa de quem vai participar de uma festa, a festa das bodas do Senhor, aonde o noivo vai levar a sua noiva à igreja. O noivo é Jesus Cristo, cuja noiva é a igreja, e lá no céu vai ter uma festa simbólica, o casamento de Cristo com a igreja. Está falando da coroa da alegria, a segunda coroa. A terceira coroa, a coroa da justiça, está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. A coroa da justiça, aqueles que praticam a justiça, usando a palavra de Deus, sendo justo, levando o evangelho da paz. A coroa da justiça. Só Deus é justo, só Ele, em alguns casos, pode fazer justiça. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui, a quarta coroa está falando da coroa da glória. 1 Pedro, capítulo 5 e o versículo 4. Está escrito assim: logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebeis a inacessível coroa da glória, que não tem fim, não se acaba. A coroa da glória. Só quem for para a glória vai receber esta coroa. Só os que vão receber corpos gloriosos vão receber essa coroa e chegar lá e viver para todo sempre. A coroa inacessível, coroa da glória, que significa que não tem fim e nunca se acaba. A coroa para quem vai viver em glória com o Senhor, assim como Ele é o dono da glória, Jesus Cristo. A quinta coroa
está no Apocalipse, capítulo 2 e o verso 10. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida, meus irmãos, está falando só para quem vai chegar lá mesmo. A coroa da vida eterna. Todos os salvos, todos os que vão para os céus vão receber esta coroa. Assim, quando o pecador, quando o ser humano aceita Cristo Jesus, o nome dele é escrito no livro da vida, é escrito no livro de Deus. Lá acontece uma festa nos céus, e quando ele chega lá, ele vai receber a coroa da vida eterna. Quando Jesus Cristo, ali no Evangelho de Jesus, segundo escrito pelo evangelista Lucas, o capítulo 9, o capítulo 10, está falando que Jesus convoca 70 discípulos. E os discípulos vão clamando ao Senhor da seara que mande mais ceifeiro para a sua seara. Eles fazem um trabalho excelente, missionário. Todo milagre acontece. O poder de Jesus tinha conferido, dotado eles de poder e autoridade. E quando eles voltam muito felizes. E eles dizem a Jesus que o próprio poder do mal, as forças do mal submetem ao nome de Jesus, os próprios demônios. E Jesus vai e fala para eles: eu via quando Satanás caía como um raio. Jesus quis dizer: olha, antes de vocês ir, eu tinha conferido o poder para vocês de expulsarem demônios, pisarem